Olá pessoal, meu nome é Guilherme Meister, sou profissional de educação física, treinador de ciclismo e também tenho formação em engenharia mecânica. E o assunto de hoje é treinamento de ciclismo, mas com foco em o quanto específico a gente está fazendo os treinos mirando em uma determinada prova-alvo. O que a gente já sabe é que um dos princípios do treinamento desportivo é a especificidade. Ou seja, a gente precisa, nesse período de treinamentos que se aproximam de uma competição, ter demandas, estímulos nos treinos que simulem as condições de uma competição. O que é muito normal no ciclismo é a gente treinar com potência. Então, a gente verifica quais são as exigências de potência de uma prova, de uma competição, e replica isso para os treinos. Por exemplo, fazer muitos treinos intervalados em Z5, né? Na intensidade de potência Z5. Isso funciona muito bem, mas ainda falta uma variável importante, que é a cadência. A gente sabe que para manter uma mesma potência, você pode fazer variando a sua cadência. E quando eu tenho, por exemplo, vamos imaginar assim, um atleta que tem um FTP de 300 watts. Ele pode fazer esse 300 watts com uma cadência muito alta e uma força aplicada nos pedais mais baixa, ou ao contrário, uma força muito grande, né, e uma cadência bem baixa. E esses dois extremos que eu falei, a gente sabe de vários estudos científicos que as demandas fisiológicas, metabólicas, biomecânicas, neuromusculares são diferentes. É diferente você pedalar 300 watts a 120 RPMs ou pedalar 300 watts a 60 RPMs. E por isso tem uma componente muito importante dos treinos que é cruzar a cadência com a potência e aí sim verificar se os treinos estão específicos o suficiente. Existe uma ferramenta avançada do WKO5 que se chama análise de quadrantes, que eu utilizo e quero mostrar para vocês. Então, vem comigo. Então aqui eu dei um print da tela do WKO5 de um gráfico que se chama análise de quadrantes. Então esse gráfico tem aqui um eixo vertical que representa a força aplicada nos pedais e o eixo horizontal que é a cadência em RPM. E ao longo de um treino ou de uma competição, a cada segundo é feito um ponto nesse gráfico. Então a gente consegue enxergar muito bem todos os pontos, a distribuição de cada ponto ao longo do treino. O que a gente tem aqui também são essas duas linhas, uma linha horizontal e uma vertical. Onde essas duas linhas se cruzam é um ponto onde a gente tem o FTP do atleta e na cadência que ele normalmente faz o seu FTP, ou seja, na sua cadência favorita. Então, nesse caso aqui, o gráfico, nesse caso é o meu gráfico, então eu tenho um FTP próximo de 290 watts e a cadência de 90 RPMs. Então, esse ponto central significa 290 watts com 90 RPMs e uma força aplicada nos pedais de 40 libras. Tá? Mas, como eu já falei anteriormente, a gente consegue produzir uma potência de diferentes formas, né? Variando a cadência e a força. Então, essa linha verde, ao longo de toda essa linha verde, eu tenho os mesmos 290 watts. Então, vamos para os extremos. Eu consigo produzir 290 watts com uma cadência baixa, por exemplo, de 60 RPMs. Desde que eu faça o quê? Eu aplique uma força maior nos pedais. Ou eu posso, se eu percorro essa linha verde aqui para a direita, eu consigo aumentar a cadência, diminuir a força, mas ter a mesma potência dos 290 watts. Então essa aqui é a explicação do gráfico. Então o WKO5 divide aqui em 4 quadrantes. Então quadrante 1, 2, 3 e 4. E cada quadrante desse representa então
uma situação de força e decadência. Nesse mesmo gráfico, eu consigo enxergar aqui o percentual que o meu atleta ficou em cada quadrante desse. Então, por exemplo, no quadrante 3, que é esse quadrante aqui, nesse treino eu fiquei 43% do meu tempo total do treino no quadrante 3. Então, o que são esses quadrantes? Vamos lá. Então, vamos começar do quadrante 1. O quadrante 1 significa o quê? Ele está, veja, acima então do FTP, então a potência é uma potência alta, acima do limiar, e a cadência também é alta. Então vamos para um extremo. Se a gente pegar um ponto aqui, onde eu estou mostrando com o mouse, seria um sprint. Então uma cadência muito alta e uma força muito alta. Então gera uma potência alta e um sprint. Então esse aqui é o quadrante 1. E vejam que nesse treino eu fiquei apenas 1,6% nesse quadrante. O quadrante 2, ele já é um quadrante no qual a cadência é menor do que os 90 RPM, né? E a força é uma força aplicada maior do que aquela força que eu apliquei para gerar o meu FTP. Então, se eu pegar um ponto mais ou menos aqui, ó, significa o quê? Esse ponto, por exemplo, ele está abaixo da linha verde, então ele é um pouco abaixo dos 290 watts. E ele está aqui com 60 RPM e uma força de mais ou menos 60 libras. Então é uma outra faixa do gráfico. É um local onde você está pedalando com uma cadência baixa e fazendo bastante força. O quadrante 3 é um quadrante onde a força ela é pequena e a cadência também é pequena. Então é um giro leve. Imagine aí um Endurance, um Z2, um Z1. Ele fica nessa faixa aqui. E no quadrante 4 é um quadrante onde a força ela é baixa e a cadência é muito alta. Então é uma situação de se gira as pernas muito rápido, mas fazendo pouca força. Tá? Então, eu vou mostrar um vídeo para ficar um pouco mais claro o que significa esses 4 quadrantes. Então, para a gente ser mais prático, eu estou representando aqui em 4 quadrantes. No quadrante 1, eu tenho o quê? Uma cadência alta e uma força alta. Então a potência também é alta, os dois são altos, né? Então uma situação, por exemplo, de um sprint. No quadrante 2, eu tenho uma força alta e uma cadência baixa. Então, por exemplo, subindo uma montanha, onde a cadência ela é bem baixa. Já no quadrante 3, é tipo daquele treino de endurance, um treino leve. Então, tanto a força quanto a cadência são relativamente baixas. E no quadrante 4, eu tenho aquela situação onde a cadência é muito alta, mas a força aplicada nos pedais é baixa. Então, em geral, a potência total aqui ela não é alta, é uma potência baixa. E essa imagem eu acho muito legal, porque a gente consegue ver simultaneamente os 4 quadrantes e nitidamente em cada situação dá para perceber ali que a cadência é diferente e a força aplicada nos pedais é diferente. E como eu comentei anteriormente, consequentemente, né, a demanda metabólica, fisiológica, biomecânica, neuromuscular, ela é diferente. Então, agora eu vou mostrar alguns casos reais, né, de treinos e de competições, como que fica esse gráfico dos quadrantes. Então vamos lá. Esse caso foi a prova da Serra do Rio do Rastro, no ano que eu venci a prova. Então o que a gente percebe? Uma concentração muito grande de pontos nesse quadrante 2 aqui. Ó. O que é o quadrante 2? É uma cadência baixa e uma força aplicada nos pedais alta. Então vejam que a linha verde é a linha do FTP. Como é uma prova relativamente curta, nesse ano eu fiz em 1h15, eu consegui ficar a maioria do tempo acima do meu limiar, acima do FTP. Mas vejam que tem uma concentração grande de pontos aqui com uma cadência baixa, abaixo da cadência que normalmente eu faria um teste de FTP no plano. Então veja que cadência entre
60 até 85, tem uma concentração grande aqui de pontos, né? Então, quando eu fazia os treinos para a Serra do Rio do Rastro, eu olhava os treinos para identificar se tinham muitos pontos nesse quadrante, porque eu preciso nos treinos específicos ter a mesma demanda da competição, tá? Então, essa aqui é a prova do Rio do Rastro. Vejam que o quadrante 2, foi quase 80% aqui do tempo eu fiquei no quadrante 2. Então, se eu olho para os meus treinos específicos e eu vejo no treino que eu tenho um percentual baixo no quadrante 2, quer dizer que eu estou treinando errado para a prova do Rio do Rastro. Agora vamos lá. Lembra que eu falei que não basta treinar na potência indicada? O que seria errado treinar para a Serra do Rio do Rastro? Um erro que não seria muito difícil de acontecer. É o fazer muitos treinos intervalados em Z5, que é a potência acima do limiar, mas com a minha cadência favorita. Então eu faria ali, por exemplo, 90 RPM, 95 RPM, o que não representa a condição real da prova. E por que a cadência é tão baixa aqui? Até porque, às vezes, o próprio cassete, né, você coloca ali na marcha mais leve, eu lembro de vários momentos ali do Rio do Rastro, que eu estava com a cadência com o cassete na marcha mais leve, né, e mesmo assim a cadência estava baixa, mas não tinha jeito, não tinha mais marcha leve para colocar. E não é só isso, tem uma relação também com preferência por cadências mais baixas em subidas, mas isso é assunto para um outro vídeo. Dando continuidade, essa aqui, a Gran Fondo, é uma Gran Fondo, então é a prova do Letap, e vejam que aqui existe uma distribuição, como é uma prova mais longa, a gente enxerga também mais pontos, né? E ela varia bastante. Então tem uma concentração muito grande de pontos aqui próximo da linha verde, ou seja, próximo do FTP, mas assim, tem ponto por tudo, né? E o que são esses pontos aqui, ó? Situações de descida em que a cadência está, que eu não estou pedalando com muita força, com muita velocidade, né? Eu estou ali com RPM baixo e uma força baixa aplicada nos pedais. Existem situações onde precisa dar arrancadas, onde a cadência está alta, a potência alta, que é o quadrante 1. Né? Mas, mesmo assim, como é uma prova que tem muita subida, a gente percebe o quê? Que o quadrante 2 ainda é o quadrante que é mais necessário nessa prova. Aqui já é uma prova de circuito em 2022, uma prova que eu venci também, Copa Glavan, em Curitiba. Era um circuito, ia e voltava, então tinham 2 cotovelos, né? E aqui já tem uma característica bem típica de circuito, que é muitos pontos aqui no quadrante 1. Então vejam como aumentou o percentual de pontos no quadrante 1, que é o quê? Que é bastante força nos pedais e uma alta cadência. Então existe muito ataque. Muitas vezes que se sobe do cilindro faz muita força e também faz bastante RPM. Né? Então, de novo, se você estiver treinando para uma prova de circuito, né, critério, você precisa enxergar se você está trabalhando bastante nos quadrantes adequados. E veja aqui, ó, bem diferente da prova de montanha do Rio do Rastro ou da Gran Fondo, quase não tem ponto aqui no quadrante 2, né? Apenas 17%. Então, realmente é pouca coisa, especialmente aqui, ó, cadência de 60 RPM, acima da FTP não tem quase nada. Bem interessante. Como cada prova tem a sua característica, né? Aqui uma prova de mountain bike em Morretes. Essa foi uma prova agora em 2024. Eu lembro que fiz 3º lugar. E mountain bike, assim, existe uma demanda muito variada. Existe muita pancada, então onde a força aplicada nos pedais é muito alta. Muita situação com rotação baixa. Veja, aqui 60, 50 RPM. Veja esses pontos aqui, ó. São pontos acima da FTP, né? Força alta, com cadência aqui de 50 e pouco. Né? Claro, às vezes é uma arrancada, mas é uma distribuição de pontos muito ampla. Então, o treino de mountain bike a gente precisa observar isso. E tem muitos momentos em que eu estou ali
uma situação de até de Z2, né? Depende do momento da prova ali. Olha que legal, uma prova de contrarrelógio. Esse aqui foi o Tour Master de Santa Catarina em 2022. Eu lembro que eu fiz segundo lugar nessa prova. O que acontece numa prova de contrarrelógio? É uma prova, como não tem pelotão, não tem ataque, veja que os pontos aqui eles ficam tudo concentrados, né? Tem uns outliers, mas é tudo aqui próximo do miolo. Ó. E veja que legal, era uma prova de, se não me engano, 15 quilômetros, uma prova curta. Então, eu consegui ficar quase a prova inteira acima do FTP, ou seja, acima da linha verde, né? E uma cadência até próxima daquela cadência que é uma cadência boa até para o plano, né? Que é uma cadência aqui de 90, 95 até 100 RPMs. De novo, para essa prova de contrarrelógio, uma prova que tinha algumas subidas, mas poucas subidas, né? Então a concentração no quadrante 2 ficou baixa, e no quadrante 3, então, quase nada. Veja o quadrante 3, ó. Em que momento de uma prova de contrarrelógio você está ali num Z2? Nunca, né? Então, bem legal esse gráfico também. Aqui não é uma corrida, mas é um treino. A gente estava lá na Espanha, agora esse ano, 2024, e a gente subiu o Angliru, que é uma montanha incrível. Tem vários trechos com mais de 20% de inclinação. Então veja o que acontece. Como eu subi em 2 horas mais ou menos, então demorei bastante para subir, é uma subida longa e muito dura. O que acontece na prática, né? Veja, a maioria dos pontos fica abaixo da linha verde, abaixo do FTP, porque eu não conseguiria manter acima do FTP por 2 horas, né? E outra particularidade, cadências muito baixas e forças aplicadas no pedal muito alta. Veja isso, que loucura! Aqui, ó, 40 RPM, com uma força bem próxima do FTP. Força alta, cadência baixa. Por quê? Eu estava com a marcha mais leve que a bicicleta me permitia, né? Mas a bicicleta estava quase parada e eu estava com a força lá em cima. Então, os treinos Pangliru, a gente tem que fazer esse tipo de treino. Força com baixíssima cadência, é uma realidade da prova. Aqui é um treino. É um treino Z1 e Z2. Fui lá fazer um treino no parque. O que aconteceu? Olha o que acontece com o quadrante 3. Ele vai lá para cima, né? Porque a força é baixa e a cadência também é baixa. E também é momentos de cadência alta, né? Giro bem leve ali, então fica bem abaixo do FTP, abaixo da linha verde e também com pouca força aplicada nos pedais. E aqui um treino longo, então foi um treino que a gente fez de 150 km, 3.700 de altimetria, ganho acumulado. Como foi muito longo, foi aí 6 horas pedalando, né? A gente não consegue também ficar acima do FTP por muito tempo. Então, o que dá para ver aqui? Bastante coisa aqui no quadrante 3, né? Muitas situações onde a potência ela também está baixa e também pouca rotação, né? Mas a gente vê que tem também uma concentração de pontos aqui, que a gente não via lá na prova de contrarrelógio, por exemplo, ou no passeio no parque, como eu comentei. Aqui eu estou mostrando um treino no rolo, foi um treino aí de 1 hora, e nesse treino eu fazia 15 segundos com uma potência bem alta e 15 segundos tirando totalmente a força dos pedais. Então, 15 segundos on, 15 segundos off. Então veja como legal fica aqui a concentração dos pontos, né? Então pontos aqui acima do FTP e pontos abaixo do FTP, seguindo esse padrão de treino. Então concentra aqui tudo mais ou menos na mesma região, né? Que seriam os 15 segundos on e os 15 segundos off, né? Desligado aqui embaixo. Então realmente esse é um treino bem interessante porque ele trabalha bastante com a variação da potência num período curto. Isso a gente consegue enxergar aqui, ó, nessa linha. O que acontece aqui? Eu estava com 60 RPMs, aplicando uma força relativamente alta,
né? Aí a força ela foi diminuindo um pouquinho, mas a cadência foi aumentando, mantendo a potência alta e acima da FTP. Veja que é uma linha paralela à linha verde, né? Então, treino bem legal esse aqui também. Então é isso. Assim, essa aqui é uma ferramenta que ajuda a gente a entender qual é a demanda que existe num treino, comparar com uma competição e tentar fazer ajustes. Não é a única forma, existem outras coisas também que são muito importantes. Quando a gente fala de especificidade de prova, não é só aqui a parte fisiológica, mas a gente também tem que olhar a técnica, a gente tem que olhar o lado psicológico e tantos outros fatores que envolvem treinamento e competição, mas aqui eu quis trazer essa abordagem da utilização dessa ferramenta de análise de quadrantes especificamente. Então, agradeço, espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, tenha o meu contato aí na tela. Grande abraço!